Gênesis 28. Isaque, pois, chamou a Jacó e abençoou, e lhe deu-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre filhos de Canaã. Levante e vá para a casa de Betuel. Vai para tua mãe e toma a mulher dentre os filhos de Labão. E a tua mãe, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venha ser multidão de povos. E seu e te dê bênçãos de Abraão, a ti, a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu-se Jacó, o qual foi para Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, amarreu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora viu Esaú que Isaac abençoara Jacó e enviara Padã-Arã para tomar lá mulher para si, e que o abençoe lhe ordenara, dizendo: Não tomes a mulher dentre das filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, fora para Parã. Também Esaú e suas filhas de Canaã eram mais dos olhos de Isaac ao seu pai. E por Esaú e Ismael, além das mulheres que já tinham, e tomou mulheres de Amalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nobaiote. E partiu, pois, Jacó a Betseba e foi em direção de Rã. E chegou no lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. E tomando umas pedras no lugar e pondo debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou e estava posta sobre a terra na escala, cujo topo chegava ao céu, e eis que um anjo de Deus subia e descia por ela. Por cima dela estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta é a terra que está deitado, e eu darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-se-á para o oriente para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas essas famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde que fores. E eu farei tornar esta terra, pois não deixarei até o dia que haja cumprido aquilo que eu tinha falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é um lugar, senão a casa de Deus. E a porta esta é a porta dos céus. E Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra e pôs-a debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar de Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e guardar neste caminho, vou seguindo, e ele me dê pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte para casa, volte em casa, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, se o Senhor for meu Deus. Então essa pedra que tenho posto na coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando, viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Os desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra em seu lugar sobre a boca do poço. E perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Arã. Perguntou-lhes mais:
Conheceis a Labão, filho de Nó? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai, vai ele bem? Responderam: Vai bem. E eis que ali Raquel, sua filha, tivera chegado com as ovelhas, e disse: Eis que ainda do alto, eis que ainda vai alto o dia, e não é hora de ajuntar o gado. Dai-me de beber as ovelhas e ir apacentá-las. Respondeu: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço, assim que damos de beber as ovelhas. Então Jacó ainda lhe falava. Chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem ele mais apacentava. Apacentava. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmã de seu pai, e que era filha de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo ao seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, o beijou e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas, e disse-lhe Labão: Verdadeiramente tu és osso do meu osso, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou a Labão a Jacó: Por seres meu irmão, haja de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Léa e o da mais moça Raquel. Léa tinha olhos enfermos, enquanto Raquel era formosa de porte de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, e disse: 7 anos servirei para ter Raquel, a tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e lhe parecia como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dai-me minha mulher, porque o tempo já é cumprido para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou Léa, sua filha, e trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão lhe deu como sua serva Zil, Zil, Zilpa, por serva Léa, sua filha. Porquanto amanheceu, e eis que era Léa, perguntou Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganastes? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana, cumpre a semana desta, então não deres também a outra. Cumpre a semana desta, então não daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó e cumpriu a semana a Léa. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu a serva Bila por serva de Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou Raquel muito mais do que Léa, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. E viu, pois, o Senhor Léa era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre, e Raquel, porém, era estéril. E Léa concebeu a luz. E Raquel, porém, era estéril.
E Léa concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rubens, pois porque o Senhor atendeu a minha aflição, e agora me amarás o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que era desprezado, e deu-me também este. E ele chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: Outra vez se unira o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tem dado. Portanto, lhe chamou de Levi. De novo concebeu a luz de novo concebeu e deu à luz. E desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou de Judá e cessou de ter filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Porventura, estou eu no lugar de Deus, de quem te pediu de fruto do ventre? Respondeu ela: Eis-me aqui, serva Bila, recebe por mulher para que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e eu, desde modo, tenha filhos por ela. E assim deu Bila, sua serva, por mulher, e a Jacó a conheceu. E Bila concebeu e deu à luz ao seu filho. Concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e ouviu a minha voz e deu-me o filho que me chamou de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz ao segundo filho, a Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã, e tendo vencido, chamou de Naphtali. E Léa, tendo cessado de ter filhos, tomou Zipa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zipa, serva de Léa, deu à luz a um filho de Jacó. Então disse Léa: Afortunada, e chamou de Gate. E depois Zipa, sua serva de Léa, deu à luz ao segundo filho a Jacó. Então Léa disse: Feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E clamou a Sé, e chamou-lhe de Assé. Ora que saiu Rubens dos dias da ceifa do trigo e achou ai meu Deus, mandrágoras no campo e trouxe a Léa, sua mãe. Então disse a Raquel e a Léa: Dá-me, te peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que ele respondeu a Léa: E tampouco que me hajas tirado do meu marido, queres tirar também as mandragoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Pois, não, quando pois veio Jacó à tarde do campo e saiu-lhe, e lhe ao encontro dele. Há de estar contigo, porque certamente aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E com ela deitou-se e Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Léa, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Léa: Deus me tem dado o meu galardão. Portanto, dei a minha serva ao meu marido.
e chamou o filho de Isacar. Concebeu Léo outra vez e deu filho ao sexto filho, e disse: Deus me deu excelente dote. Agora morarás comigo, meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe de Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha, e chamou-lhe de Dina. Também lembrou-se de Deus de Raquel e ouviu, e a tomou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz, e tirou-me de Deus o óprio, e chamando-lhe de José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. E depois de Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Desperte-me, a fim que eu vá para o meu lugar e para a minha terra, e dar-me as mulheres e os meus filhos pelas quais eu tenho servido. Deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que prestei. E Labão lhe respondeu: Tenho achado graça aos olhos teus, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que tu darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como hei de servir e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente. O Senhor tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa. Ai, meu pai. Insistindo Labão que darei. Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizesse isto, passarei hoje todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros e ovelhas, e os malhados e salpicados sobre as cabras. Isso será o meu salário, de modo que me responderá por minha justiça no dia da manhã. Quando vieres a ver o meu salário assim exposto diante de ti, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro e as ovelhas, e se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas. Tudo em que havia algo branco e todos os escuros entre os cordeiros os deu nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias em caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó as varas verdes, Estorraque, e a amendoeira, e o planto, e descansando nelas riscas brancas, descobriu o branco do que ela havia. E as varas descascadas pôs em frente dos rebanhos, dos coxos, isto é, os bebedouros onde os rebanhos bebiam e concebiam quando vieram beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. No entanto, separou Jacó os cordeiros e fez rebanhos para olhar para os listrados e para todos os curos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não pôs como o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebeu as ovelhas fortes, punha Jacó as varas dos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas.
Mas quando era fraco, o rebanho não se punha. Assim que as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Jacó, entretanto, ouviu as palavras do filho de Labão, que dizia: Jacó tem levado tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai adquiriu de todas essas riquezas. E também o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como de antes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou Raquel e Léa ao campo onde estava o rebanho. E ele disse: Vejo teu rosto, vosso pai contigo não é como anteriormente. Porém Deus, o meu pai, está. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmo sabeis como todas as minhas forças tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que fizera mal, quanto ele dizia assim: os salpicados serão teu salário. Então todo o rebanho estava salpicado, enquanto ele dizia assim: os listados serão teu salário. Então todo o rebanho estava listrado. É. De modo que Deus tem tirado o gado do vosso pai, e no mal tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos num sonho e vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo do Senhor no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tem te, tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste voto. Levanta-me, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então ele respondeu: Raquel e Léa, temos nós ainda parte da herança ou da casa do nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faz tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar os seus filhos e suas mulheres sobre camelos e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que havia adquirido em Padan Aram, a fim de ter com Isaque, o seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão indo tosquear as ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Jacó iludiu a Labão e amarrou, e não lhe fazendo saber que fugia. E fugindo com tudo o que era de seu pai, levantando-se, passou o rio e foi em direção da montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus filhos, seguiu atrás de Jacó na jornada de 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas o Deus apareceu de noite em sonho a Labão e a Arameu, o Arameu, e disse-lhe: Guarda, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó, armado com sua tenda
na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a tua tenda na montanha de Gileade. E disse então Labão a Jacó: Que fizeste? E me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada. Porque fui, porque puseste ocultamente e me iludistes e não fizeste saber para que eu enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e harpas. Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Ora sim que procede neciamente, 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 será que isso significa? Está o poder da minha mão e faz o mal, mas o Deus do vosso Pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Mas ainda que quisesse ir embora, quando tinhas saudades da casa do meu pai, porque frustastes os meus deuses, respondeu Jacó. Porque tive medo, pois dizia comigo, tu me arrebatarias das tuas filhas, e como que achares os teus deuses, porém não viverá. Diante dos nossos irmãos, recobre o que é teu, que está contigo, e leva o que é contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Entrou, pois, Labão à tenda de Jacó, e na tenda de Léia e a tenda das suas servas, e não achou. E saindo da tenda de Léia, encontrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel, que havia tomado dos meus ídolos e os havia metido na aba do camelo e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira dos teus olhos do meu senhor, porque eu não, porque eu não me, porque eu não me, porque eu não me pode levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim me preocupo, mas não achou os ídolos. Então se irou-se, e Jacó a contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? E qual é o modo? E qual o meu pecado? De tão furiosamente que me tens perseguido. Pois tens apalpado todos os meus móveis, que assaste todos os meus móveis da tua casa. Põe aqui diante dos meus irmãos e diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, para que eles jurem entre nós ambos. Estes 20 anos estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano da minha mão. Requeiras tanto o furto do dia do quanto o furto da noite. Assim andava eu, de dia que consumia o calor, e de noite geada, e o sono fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos os teus rebanhos. 10 vezes mudasse o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e meu trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são os meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu.
E o que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. E então tomou Jacó uma espada e ergueu como coluna e disse aos seus irmãos: Juntai as pedras. Tomaram, pois, as pedras e fizeram um montão, e ali junto do montão comeram. E Labão chamou Segar Salduta, e Jacó chamou-lhe Geleede. E disse-lhe, pois, este montão de hoje é a testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado de Geleede. E também Zipa, porquanto vigia o Senhor entre mim e ti, quando estivermos a- apartados um do outro. Se afligiste das minhas filhas, se tomares outras mulheres, além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te que Deus te é de testemunha entre mim e ti. E disse ainda Labão a Jacó: Eis que este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão de testemunha, e seja as colunas de testemunha, de que para o mal nem passarei eu desta montão de ti, e nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão, o Deus de Noá, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor do pai de Isaac, pelo temor de seu pai Isaac. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantando-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e filhas, os abençoou e partindo voltou para o seu lugar. Jacó, já, Jacó também seguia o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e chamou aquele no lugar de Manaim. Então enviou Jacó aos mensageiros diante de si a Esaú, o seu irmão, a terra de Seim, território de Edom. E tendo desordenado deste modo, falareis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo, que como peregrino morrerei como o Labão.